Nada. Queria muito ver, muito sacanagem. Você vai estar Porcaria no nenhuma. conta, você vai ver lá no celular, lá Vou ver na no cabine? aplicativo, no Boa. Premier Play. Boa. O Linhares faz isso, cara. É, eu sei que Deixa faz. o joguinho do lado aqui, ó. Tá certo, tá certo. Dá uma hora, ele dá uma Viu? E zapeada daí ali. se a plantão tá dormindo aqui, se ferra com o chefe. É. Daí, Ale. Ó, tem gol aí, viu, TT? Aonde aí? Tem gol. Aí no plantão aí. Cadê o gol, né? Plantão tem que ficar esperto. Ó, voltou, nosso querido. Mas então, voltou? Bora lá, Rogério. Vamos lá. Abre o E- microfone. O mic tá fechado É. aí. Abre o mic. Agora foi, opa. Aí, Opa, Aê. Aê, agora foi. Bem-vindo. Ela perdeu a prática. Essa é a grande verdade. Perdeu a prática. Não lembra mais como faz. Pouca prática, Rogério. na verdade eu não fiz absolutamente nada. Tudo saiu e voltou sozinho. Mas deixar meu boa tarde pra vocês, boa tarde TT, Linhares, Senechal, Dalk, Não é culpa em boa você tarde daí, né, super especial a todos que nos ouvem através da 107.1 e também do nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Falando um pouquinho sobre o Coritiba, na noite de ontem foi a Bragança Paulista e, como a TT já falou, conseguiu perder mais uma no Campeonato Brasileiro, que não tem sido novidade nessa temporada 2023. O Coxa, que até começou a partida ali com 1 minuto de jogo, talvez dando alguma esperança de que pudesse mostrar algo diferente nessa reestreia do técnico Guto Ferreira, mas na verdade não saiu ali de uma única tentativa no primeiro minuto da partida. O Bragantino não demorou para tomar conta das ações do jogo e realmente amassou o Coritiba na primeira etapa. Foi um domínio completo da equipe paulista. Só no primeiro tempo o Bragantino finalizou 13 vezes contra a meta do goleiro Pedro Morisco. Pedro, que acabou sendo o grande destaque pelo lado do Coritiba no jogo. E do lado do Bragantino, a gente destaca as atuações dos dois pontas, principalmente na primeira etapa. O Hurtado jogando pelo lado esquerdo e o Elinho pelo lado direito. Esses jogadores, eles deram muitas jogadas de profundidade, eles demonstraram um ótimo futebol e eles foram ali os grandes responsáveis por essa boa atuação do Bragantino. Chegando na segunda etapa, o técnico Guto Ferreira conseguiu mexer algumas coisas ali no posicionamento e até vimos um Coritiba um pouco mais solto, um Coritiba que tentou desenvolver um pouco mais o seu jogo, mas também não conseguiu fazer muita frente ao Bragantino, que teve ali um amplo domínio também na segunda etapa. E de tanto bater aos 29 minutos de jogo, uma jogada que o Bragantino veio pelo lado esquerdo, acabou cruzando uma bola na área, o Eduardo Sacha estava dentro da área e ele acabou saindo sozinho, nas costas da marcação pelo lado esquerdo da defesa do Coritiba e cabeceou para dentro do gol. Ali ele encontrou o Léo Ortiz, que estava praticamente sozinho, sem marcação, ele só empurrou e acabou marcando o gol da vitória do Bragantino lá em Bragança. E aí o Coritiba não teve muita força para buscar o empate. O técnico Guto Ferreira até tentou fazer algumas alterações, deu a oportunidade pela primeira vez, inclusive, do Lucas Ronier, um jogador que a torcida do Coritiba tem uma expectativa muito grande, né? Uma promessa das categorias de base, jovem, 18 anos, acabou herdando, inclusive, a camisa de número 98 do Igor Paixão, né? Já chega com uma responsabilidade grande o garoto Lucas Ronier, mas que também pouco pôde fazer e não conseguiu contribuir para o empate de um Coritiba que foi amplamente dominado pelo seu adversário ontem. E após o jogo, o técnico Guto Ferreira acabou comentando, né, sobre a partida. Ele que destacou a dignidade e o caráter dos jogadores. Fizemos um grande jogo? Não. Mas precisa ver contra quem nós jogamos. Jogamos contra uma equipe que já esteve vice-líder da competição e que ainda nesse momento, muito bem estruturada, com trabalho longilíneo já, de há muito tempo, briga pela Libertadores direto. E jogamos na casa deles, perdemos o jogo de 1-0, um jogo que não foi fácil para eles marcarem, né? E nós também tivemos condições de marcar. Então, eu tenho que parabenizar a atitude, a dignidade e a hombridade da equipe, porque eu acho que uma equipe vencedora começa a se formar no caráter. E é justamente nesse ponto
que a gente começa a se remodelar na atitude, no caráter, na dignidade, na entrega. Tá aí, palavras do técnico Guto Ferreira, que também destacou exatamente o que nós vínhamos falando. Falou sobre essa oportunidade que ele vem dando a alguns jovens jogadores. Ontem, por exemplo, o Caio César recebeu mais uma oportunidade como titular. O Caio que havia começado a temporada muito bem, foi talvez aí a grande revelação do Campeonato Paranaense, mas oscilou muito no decorrer da temporada, não conseguiu ter uma continuidade do seu bom futebol durante o Campeonato Brasileiro, passou aí quase que todo o campeonato sendo opção no banco de reservas, isso quando tinha oportunidades, porque muitas vezes, inclusive, foi esquecido, né, pelos treinadores, já que não havia performando quando tinha a chance de entrar em campo. Mas ontem o Caio César teve aí a chance de novamente iniciar uma partida entre os 11 titulares. Além disso, Pedro Morisco mantido, Morisco que inclusive foi eleito o PAN da partida aqui pela nossa equipe da Jovem Pan News, e também ontem a estreia do Lucas Ronier, né? Quem sabe, inclusive na partida contra o Corinthians, outros jovens jogadores possam estar recebendo oportunidade. E o Guto falou sobre isso, falou sobre a importância de dar a tranquilidade para esses jovens neste momento. Eu acho que para tudo tem um momento, né? A gente não pode esquecer, e esse é o grande detalhe do trabalho, é tirar a responsabilidade deles. Não pode ser depositado neles um nível de responsabilidade de ser os jogadores que vão ser os pilares da equipe, mas sim os jogadores que vão, num primeiro momento, estar equilibrando a equipe, né? E daqui a pouco, conforme vai ganhando consistência, a qualidade deles vai começar a aparecer e aí eles se tornam pilares, eles se tornam diferenciais dentro da equipe. Esse momento é de tirar toda e qualquer responsabilidade deles, deixá-los bastante à vontade para jogar o futebol, tranquilo e sempre dando moral, sempre incentivando, corrigindo sim, né? Sem empolgação, mas oportunizando e construindo. E essa construção não vai ser amanhã que vai ser dada a resposta, não vai ser depois da manhã. Ela é uma continuidade. E essa continuidade, quando chegar a competição mais forte, eles têm que estar próximos, mas podem ainda não estar prontos. E aí nós precisamos contar com o apoio do nosso torcedor também, com a paciência com esses meninos. Tá aí o técnico Guto Ferreira, que fez sua reestreia ontem pelo Coritiba, já mandando um recado para a torcida, né? Falando que talvez vai realmente estar oportunizando esses jovens jogadores do Coritiba, o Coritiba que é bicampeão do Campeonato Paranaense Sub-20, tem jogadores ali que realmente podem ser utilizados na temporada 2024, e foi para isso que o Guto Ferreira foi contratado pelo Coritiba, né? Apesar da estreia ser nesta reta final do Campeonato Brasileiro deste ano, ele já veio com um trabalho sendo direcionado para a próxima temporada. Então, o Guto está sim participando da montagem do elenco, a gente vai falar também um pouco mais para frente em relação a isso, mas existe uma possibilidade aí de alguns jogadores da base estarem tendo oportunidades. E o Guto já deixa, né, avisado ali para a torcida que neste momento, neste período de transição dos jogadores, a torcida vai ter que ter um pouco de paciência, porque eles podem não estar prontos, como diz o Guto Ferreira, e aí vai precisar ter um pouco de calma para que esses jogadores se desenvolvam. E eu acho que o que fica de positivo ontem da derrota pro Bragantino foi o fato de 6 jogadores revelados no clube entraram, né? Ontem 5 deles como titular, o Pedro Morisco, o Lucas Ronier, o Diogo Batista, o zagueiro Thalisson, Natanael e Caio, que já... Titulares da base eram Morisco, Natanael, Thalisson, Diogo Batista, que jogou na lateral esquerda, Caio. o William Farias, que começou no clube, e o Caio, eram 6. Né? Mas o William já muito experiente, claro. Pra mim não deveria entrar na conta porque é uma questão de falar de jovens, né? Mas foi a conta que o Guto fez na coletiva, né, Rogério?
Exatamente. O Guto, quando ele inicia ali a sua entrevista coletiva, ele fala em 6 jogadores formados no Coritiba. E aí entra na conta o William Farias, que apesar de um jogador muito experiente, um jogador rodado, né? Já talvez ali o mais experiente em campo e uma das grandes lideranças desse elenco do Coritiba, realmente não entra na conta dos jovens, né? É formado aqui. Talvez a gente possa discutir ali essa questão da identificação com o clube, do entendimento do que é o Coritiba, e isso pode, inclusive, ser muito útil a esses meninos que estão iniciando a sua carreira, mas ali na conta dos jovens jogadores, dessa transição, a torcida ela não vai ter tanta calma assim com o William Farias, porque ele já é um atleta com bastante rodagem. Pra mim só vai realmente valer a pena tudo isso caso o ano que vem o Coritiba tenha um planejamento de utilizar esses jogadores mais jovens, principalmente no campeonato estadual, né? Pra mim não vale de nada você fazer o teste hoje, fazer o teste no jogo contra o Bragantino, fazer o teste no jogo contra o Corinthians na última rodada, chegar no próximo ano, colocar um monte de menino, perder e a torcida pressionar e o Coritiba mudar de planejamento, né? Pra mim não faz sentido nenhum, né? Pra mim você tem que bater no peito e falar, esse que eu quero, ó, esse eu vou usar o campeonato estadual pra isso, ou pelo menos vou mesclar, vai ter um jogo com meninos, um jogo com o time principal para dar ritmo, até porque ano que vem, como a gente já informou várias vezes aqui, mudou o regulamento, pode inscrever quantos quiser. 1000 jogadores. Né? Então né? o Coritiba pode escrever a base inteira e mais o time principal inteiro, né? Escreve 100 jogadores, né? Pra inscrever até uns caras da organizada, da torcida, né? Se os caras começarem a encher o saco, põe lá pra jogar, né? Então vai lá, joga você. Então assim, eu acho que... E olha que se for meia boca, vira titular. Mas olha, o Coritiba... O jogo não foi tão bom no geral, né? Como o Rogério mesmo destacou, o Bragantino teve muito mais oportunidades, o Coxa quase não criou, mas querendo ou não, fica muito de positivo a questão do Pedro Morisco, né? Com toda certeza. E até nesse ponto, o Dalk, a gente tava na redação hoje de manhã, aí a TT falou assim: tem chute a gol do Coritiba pra recortar? Tava editando as imagens pro YouTube. Eu falei, não teve. Chute a gol mesmo, defesa do Cleiton, não teve. O Coritiba criou pouquíssimo. E o Coritiba teve uma atuação muito semelhante às do Thiago Kozlowski. Jogou com 3 jogadores, 3 volantes no meio campo, o Marcelino aberto pela esquerda. A diferença é que não foi o Robson pela direita, o Robson foi o centroavante e o Caio jogou na direita. Mas ontem foi o time do Thiago Kozlowski. Igual contra o Botafogo. Mesma coisa. Só que contra o Botafogo, a gente ainda teve um pouco o Bruno Gomes caindo pela esquerda e o Andrei caindo pela direita. A gente teve algumas variações. E o Guilherme Bosley falou na coletiva que foi um trabalho feito a 4 mãos com o Guto. Ontem foi o time do Thiago Kozlowski em campo, sem pôr nem tirar absolutamente nada. Só que ainda teve uma mudança que o Coritiba se defendeu muito mais, ficou muito mais retrancado. Os times do Thiago, pelo menos na minha impressão, tinham uma vocação ofensiva um pouco maior. Então achei que foi um teste desperdiçado. Pelo Pedro Morisco, Dalk, é uma baita de uma promessa. E assim, o que me impressiona é a segurança do Pedro. A muito tranquilidade, frio, né? a frieza, a calma que o Pedro Morisco apresentou nos 2 primeiros jogos. Não à toa, foi eleito pão da partida 2 vezes, né? Na estreia contra o Botafogo e ontem contra o Bragantino. E aí, vários dados de goleiro sub-20, que ele é o primeiro da história a fazer tantas defesas. O SofaScore deu lá na plataforma deles, que foi a maior nota da rodada do Campeonato Brasileiro. 9.1. E o Vitor Bueno foi o segundo com 8.7. Então tem toda uma questão do Pedro Morisco começar muito bem, mas claro, um jovem de 19 anos precisa ter um pouco de calma, e tem até gente falando